Olá, você tem imóvel e aluga esse imóvel? Seja você pessoa física ou pessoa jurídica? Este vídeo vai tratar esse assunto na reforma tributária. Mas eu tenho então um imóvel e eu alugo ele. Eu vou ter que pagar IBS e CBS? Depende. A lei trouxe o seguinte: se você auferir receita no ano anterior de aluguel de imóveis, você é a pessoa física e auferiu receita de até R$240 mil, você então extrapolou esses R$240 mil, você vai passar a ser um contribuinte do IBS e do CBS. Mas e se eu não passar? Bom, se você não passar, mas vamos pensar o seguinte: você tem 5 imóveis que você tem renda de aluguel, não chega nos 240 mil, mas você tem 5 imóveis. Então, por você ter 5 imóveis, o limite é 3. Se você tem 5 imóveis, você então passa a ser contribuinte do IBS e CBS. Mas o que vai ser cobrado, né? Sobre o quê? Bom, vai ser cobrado sobre o valor do aluguel. Então, se você, por exemplo, tem lá um prédio de apartamentos, tem lá 10 apartamentos, isso vale tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Você tem lá um predinho, tem 10 apartamentos e você recebe aluguel lá. Você passa a ser obrigado, né? Se você é pessoa física, passa a ser obrigada, a pessoa jurídica já está mesmo obrigada a pagar o IBS e o CBS. Neste caso, as despesas de condomínio e de taxas, tipo IPTU, essas taxas que pagam, né, que estão atreladas muitas vezes ao aluguel, elas não vão entrar na base de cálculo destes impostos. Então, isso é uma vantagem, porque no caso da pessoa jurídica, existem instruções normativas claras e taxativas da Receita Federal, que se você tem receita vinda, vamos supor, não é nem receita, né? Na verdade, é uma reposição ali, porque o seu inquilino está pagando o condomínio para você, né? Para sua empresa, os custos do condomínio. Então, hoje se paga PIS e COFINS sobre esses valores arrecadados. E sobre IPTU, que é recebido e tudo mais. Com a reforma tributária e o IBS e o CBS, essas receitas ou esses valores recebidos para este fim não vão cair então no cálculo, né? Então, se o seu aluguel é 1.500, 500 está compreendido ali o condomínio mais o IPTU, você vai pagar então IBS só sobre 1.000. Mas e o imposto de renda? A pessoa física vai continuar pagando? Vai continuar pagando. E aí é sobre a receita bruta, né? Se a gente pensar aí também, a pessoa jurídica vai continuar pagando imposto de renda, contribuição social, né? Você então tem essas situações aí para. E outra coisa interessante, falando aí de pessoa jurídica e pessoa física, né? No caso do aluguel, vai ter uma redução de 70% da base de cálculo. Hoje eles estão estimando aproximadamente que o IVA vai ficar em 28%. Então, se reduzir para aplicar o cálculo 70%, quer dizer, vai reduzir uma quantia expressiva desses 28%, certo? E também tem um outro detalhe, que é o fator social ali, aonde se este imóvel é alugado para residência, vai ter R$600 de abatimento. Aí, gente, isso daí tem outras regrinhas, porque é o seguinte, a lei hoje, que eu estou gravando o vídeo, ela já foi sancionada e não tem mais a opção que tinha antes dela ser sancionada. Quando o Congresso lá votou e aprovou, e ainda era PLP, tinha opção de até
a sanção, os contratos de longo prazo de aluguel serem tributados como está hoje o PIS e a COFINS, apenas 3,65%. Só que esse benefício não existe mais. Então, assim, se você tem um contrato de longo prazo e você cumpriu as regras que estavam lá, você tem esse benefício. Se você não cumpriu, você não tem esse benefício. Então, tem a questão. E aí, para quem, detalhe, para quem tem esse benefício de pagar 3,65%, ele não pode usar o fator social de R$600 para reduzir a base de cálculo do imposto, tá certo? Então, eu brinco sempre que quando a gente pega uma legislação para estudar, uma legislação para ver ali, até para explicar, né? A gente vê que ela tem assim um vai e volta, eu vou ali embaixo, eu volto aqui. Não, mas se for assim, acontece isso, se for assim, acontece aquilo. E, infelizmente, não muda aqui nessa situação do aluguel, né? Então, a gente tem isso. E tem um interessante, mas e se eu alugo como no Airbnb, por exemplo, né? Olha eu fazendo aí merchan aí pro Airbnb. Se eu alugo por temporada, né? Que seja inferior a 90 dias. Então, eu alugo ali o final de semana, 3 dias, tal, não sei o quê. Aí você não será tributado como aluguel normal, e sim como hotelaria. E aí a alíquota é outra e a redução é outra, tá certo? Mas fique atento, fique de olho. Se, por exemplo, você é pessoa física, no meio do ano, antes de completar um ano, já deu os 240 mil, a partir do momento ali, você já passa a ser obrigado a recolher IBS e CBS, tá bom?